Eu sou jovem, né? Com ciência na paz. Trabalhei muito tempo como professor na rede municipal, estadual, privada. Hoje eu estou trabalhando como coordenador de educação ambiental na Secretaria do Governo Meio Ambiente da cidade de São Paulo. Eu trabalhei nas escolas como professor, coordenador, diretor, feito todas as funções, né, dentro de uma equipe de trabalho de educação na escola. Tive uma experiência muito boa tanto nas diferentes redes. Trabalhei com professores. Posso fechar aqui? Embaixo dele. Barulho. Então, trabalhei com um grupo de pessoas que trabalham coletivo, interdisciplinar, trabalhei com escolas onde a dificuldade de construir um coletivo é muito difícil, né? Ou por conta da direção, ou por conta dos próprios professores que se esquivam, né, em tentar fazer um trabalho coletivo, um trabalho de grupo, um trabalho integrado. Então, eu tive uma vivência imensa, eu vivenciei diferentes momentos na educação. Um dos momentos que eu acho que me ajudou muito na minha formação foi trabalhar na Secretaria na Secretaria Municipal de Educação, na gestão da Edudim. Nós iniciamos todos aquele momento que trazia a discussão do trabalho interdisciplinar, trazia a discussão do projeto pedagógico, a construção desse projeto a partir de uma discussão interna, dentro da fora, do fora da dentro. E essa vivência ela é fundamental. Então a formação, o espaço de formação, ele não acontece somente nesses eventos. Ele acontece no dia a dia, né? Ele acontece na construção do trabalho. O professor se colocando sempre como professor pesquisador. Professor que participa na elaboração do projeto pedagógico, professor que participa na elaboração do currículo da escola, que participa na estrutura e funcionamento da escola. Isso, formação igual não existe. Tá? E aí a gente vai, a partir desse momento que você está envolvido nesse processo na escola, os cursos, né? As palestras, elas vão construindo nesse processo. Então, eu sempre discuto isso, né? A questão da formação, ela é permanente. Ela é permanente na medida em que você atua no seu espaço e ajuda a construir um projeto de escola. Tá? Só para que eu possa me situar aqui nesse trabalho, eu gostaria de saber sobre a formação de vocês. Eu acho que vocês se conhecem, né? Mas eu não os conheço mais que isso. Né? Então, eu gostaria de uma rápida apresentação sobre a sua formação, se é do ensino fundamental 1, eu não sei como é que chama aqui, 1, 2, ciclo 1, infantil, fundamental, infantil fundamental. Né? Fundamental aqui é de primeiro ao 9º ano. Não, na rede é o 5º ano. 8 anos? É o 5º.
sempre esteve presente. Ele vai estar aqui conosco hoje, tá? Ele vai dar 15 notais. Eu vou estar aqui. O sonho. Tá bom. Então vamos lá, vamos conversar sobre a pessoa, o professor se apresenta e fala um pouquinho da sua formação e o que é ciências, né? Como é que trabalha ciências nas escolas aí? Como é que todo mundo trabalha ciências nas escolas? Não é? Margarete? Educação infantil. Trabalha ciências na educação infantil e muita oportunidade. Educação infantil também. Ensino fundamental. Primeiro ano. No primeiro ano vocês têm um professor? Como é que ele funciona? Polivalente. Sou Isabel, trabalho com escola na Molina e trabalho com ensino fundamental, que era educação infantil e convênio. Sou Neide, trabalho com ensino fundamental, terceiro e quinto ano. Terceiro? Quinto ano. E também polivalente. Daria para falar mais alto? Educação física? Pode ser. Educação infantil. Luiz Cláudio, professor de educação física, educação infantil. Ligado, polivalente, ligado com educação infantil e da educação especial. Tá. Maria de Lucas, educação infantil pela manhã, fundamental à tarde, dei 2 cargos, e nos últimos 7 anos eu deixava de lado as 2 salas e ficava numa escola especial. Escola? É escola? Especial. Eu fiz pós-graduação em ciência linguística. Ah, Viviane, educação infantil. educação infantil. Maria, educação infantil. Eliane, educação infantil. Viviane, educação infantil, você é a... Não, a você não, educação infantil. É Viviane, educação infantil. Ah, tá. Lá no fundo, Ela vai ficar com apoio na sua sala. Tá certo. Não dá para a gente ficar. fundamental. Velha educação infantil. Fundamental 1. Ana Cristina, educação infantil e fundamental. Fundamental 1.
Você que chegou é a Elizabeth. Educação infantil. Tá. É importante eu saber, né, sobre a questão para que eu possa fazer uma discussão e me aprofundar, né, de uma necessidade de trabalho que requer a educação infantil e o ensino fundamental. Eu vejo que aqui não tem especialista em ciências, por exemplo, né, então eu tenho que organizar a minha fala mais em função, né, de uma discussão, uma reflexão que atenda a essas necessidades de vocês. Tá? Vocês estão, primeiro de tudo, me sacaneando, né? Quando vocês sentam lá no fundo, deixando um monte de cadeira vazia, vocês estão querendo que eu grite mais alto, fale mais alto para poder vocês escutarem aí atrás, né? Mas tudo bem. Vamos lá. A questão, né, do trabalho na educação infantil, na educação fundamental 1, o trabalho que se desenvolve ao longo do ano, ele tem um lado positivo, um aspecto positivo quando a gente pensa que o professor é polivalente. E o professor, sendo polivalente, ele pode desenvolver um trabalho interdisciplinar, que é uma perspectiva fundamental, né, na questão do ensino. Eu trouxe uma reflexão e inicialmente pensei em uma visão mais voltada, sou especialista em ciências, mas acho que essa questão ela comporta, né, também uma discussão no ensino fundamental e mesmo na educação infantil, que é isso aqui, né? Há alguma razão para substituir o conhecimento dos dados da vida e que partilhamos com a nossa comunidade do conhecimento científico? Quando eu coloco a questão do conhecimento científico, eu estou trabalhando aquele conhecimento, aquele conteúdo que se trabalha na escola. Então a questão é essa, né? O aluno, o qual, né, eu interajo, né, na construção de um trabalho educativo, ele vai substituir aquele conteúdo que você está dando em sala de aula pelo conhecimento que ele tem construído nas relações, né, que ele mantém no seu espaço. Ele vai fazer essa substituição desse conteúdo escolar pelo conhecimento que ele tem, o conhecimento prévio que ele tem para explicar as coisas que o rodeiam. Então, essa é uma questão importante. Por quê? Porque se eu respondo não, eu tenho que fazer uma reflexão sobre o meu trabalho, sobre o trabalho que eu desenvolvo. Porque o trabalho que a gente desenvolve objetiva a formação, né, de pessoas para que elas possam atuar no seu espaço, né, e atuar nesse espaço de forma crítica, reconstruindo esse espaço, buscando, através de uma visão comunitária, coletiva, solidária, né, uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, a questão que eu trouxe para a reflexão é essa, inicialmente. Eu vou até pular essa parte e depois eu volto. Então, eu trouxe aqui um conteúdo de ciências, que eu retirei de um livro didático. Aliás, que eu poderia retirar de qualquer livro didático, porque a maior parte dos livros didáticos apresenta essa estrutura. Tá? Então, eu tirei de um livro e ele traz aí um conteúdo de ciências, que é o ciclo da água. Tá? Então, é um texto. É um texto que coloca para o aluno, para o professor, e com base nesse texto o professor organiza a sua aula.
Então, o texto é o seguinte. Está faltando um pedaço dele. Espera um pouquinho só que eu acho que eu vi. É um texto contrário, em livros didáticos, não muda muito, a estrutura, né, desses textos são muito semelhantes. E eu trouxe esse texto para a gente trabalhar em cima dele, fazer uma reflexão em cima dele. E se ele não for adequado, a gente coletivamente aqui pensar como é que a gente trabalharia isso. Tá? Então vai lá. Ciclo da água. A água é imprescindível para os seres vivos. Primeiro de tudo, a disciplina é ecologia. Tá? Então, o que a professora ou a proposta do livro traz? Que as ciências é dividida. A ciência está subdividida. É uma área do conhecimento que se subdivide em diversas outras áreas. Então, é a área de ecologia, a área de botânica, a área de zoologia, física, química. Então, já faz uma subdivisão da área de ciências. Tá? Então, o texto ele já propõe isso na sua estrutura. Tá? E aí, o que nós temos no texto? O ciclo da água. A água é imprescindível para o ser vivo. Sem a água, não há vida. A água existe na natureza sob forma líquida nos mananciais, rios, lagos, marés, entre partículas de fósforo, lençóis freáticos, subterrâneos, no lençol freático subterrâneo e em certas plantas. No estado gasoso, ocorre na atmosfera, formando as nuvens. Das nuvens, a água se precipita com chuva, no estado líquido. Neve é o granizo no estado sólido. Tá? Então, esse foi o texto. Primeiro de tudo, eu pergunto para vocês, quais são os conceitos de ciências que a gente está visualizando, que pode visualizar nesse texto? Ou que está oculto no texto? Conceitos que eu posso tirar desse texto aí, que está presente, está claro, e outros que estão ocultos. Oi? O estado físico da água. Tá? A água aparece em diversos estados físicos. Sólido, líquido, gasoso. O que mais? Oi? Característica de cada estado. A característica de cada estado. Preservação do meio ambiente. Aí, no caso, Não, seria imprescindível. tá, como coloca lá no início, né? A água é imprescindível, correto. A diferença de lago, mar, rio. Os diferentes ambientes que a água aparece. O que mais? A química da água, eu diria o seguinte, que um conceito importante que aparece ali muito forte, que dá para se trabalhar tranquilamente, é a questão da transformação. A água, ela se transforma do estado líquido para o estado gasoso, do estado gasoso para o estado líquido, do estado líquido para o estado sólido. Né? É o conceito de transformação. Outra coisa, outro conceito que
está oculto ali, é a questão da energia. A energia é o elemento essencial no processo da transformação. Né? O que mais? Então, a energia, a questão do estado da água, a questão da transformação. É pouca coisa? É muita coisa. Na verdade, existe um conjunto de conceitos fundamentais. Um conjunto de conceitos fundamental para entender o ciclo da água, que quem tem que fazer as relações é o aluno. Que coloca para o aluno fazer essas relações. Então o aluno tem que desenvolver de forma autônoma essa habilidade. Porque a proposta que vem com esse texto, que é uma aula expositiva, ela não articula tudo isso. Tá? Então é muito importante perceber que um texto desse, ele pouco significa um trabalho educativo em sala de aula. Quando a gente apresenta esse texto e dá uma aula expositiva com esse texto, a criança saindo dali, ela vai utilizar esse conhecimento para analisar, para pensar a sua realidade. Ela vai substituir o conhecimento que ela tem, que ela construiu na sua relação com as pessoas à sua volta, e na relação com o seu espaço, com o seu entorno, na relação com o seu lugar. Ela vai substituir o conhecimento que ela tem por esse novo conhecimento que está sendo trabalhado na escola? Pergunta. Você acha que vai? É lógico que não. É lógico que não. Por quê? Porque isso aqui é qual é a característica desse trabalho que você traz um texto desse e com a aula expositiva, né, apresenta para o aluno? Qual é a habilidade que o aluno vai desenvolver ali nesse trabalho? Que habilidade ele desenvolve? É um texto meramente decorativo. Meramente decorativo. A outro aspecto é importante. O texto, né, o saber, o conhecimento desse texto está interagindo com a realidade. Ele interage com a realidade das pessoas? Não. Tá? Só chuva, e mesmo assim fica uma chuva o quê? Extremamente abstrata. Parece que a chuva aqui não é a chuva que cai no meu espaço, parece que é a chuva que cai lá longe. Né? Parece que o ciclo da água está descolado da realidade. Ele está descolado do meu espaço. Então jamais uma criança vai se utilizar desse conhecimento, né, proposto com um trabalho trabalhar dessa forma, para poder, no seu espaço, discutir, né, o que ele pensa sobre a chuva, sobre, né, os elementos que estão aqui. Tá bom? Então isso é muito importante. E isso nos faz trazer aqui para uma reflexão um sociólogo que eu acho assim, que é fundamental na discussão atual sobre a questão da educação, que é o Edgar Morin. Ele tem um livro que é Os 7 saberes necessários para a educação pública. Não sei se vocês conhecem. Tá? Tem um capítulo lá que é o princípio do conhecimento pertinente. Né? E que eu acho que esse capítulo é muito importante para a gente fazer essa reflexão sobre o trabalho pedagógico na escola, o trabalho pedagógico na sala de aula. Tá? Ele fala sobre a questão do conhecimento inadequado, né? E contrapõe o conhecimento inadequado ao conhecimento pertinente. O que é o conhecimento inadequado? Né? É aquele conhecimento fragmentado, descolado, desunido, que está completamente dividido. Ou seja, é o conhecimento unidimensional. Então, quando a professora propõe um trabalho que era para
seleciona ali, área de ciências, e fragmenta essa área de ciências e fala ecologia, isso é um trabalho fragmentado, que ela propõe, né? Quando a professora pega, por exemplo, vai discutir botânica, né? E descola essa planta, e começa a discutir sobre essa planta, descolada, né, da interação que essa planta mantém com o seu ambiente, isso aí é o conhecimento único. É aquele conhecimento fragmentado. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vai fragmentando. A área, né, a gente já tem na escola a fragmentação do conhecimento, ciências, geografia, história e tudo mais. Aí, se eu pego na área de ciências e fragmento ainda mais, eu estou criando uma situação que o Morin fala sobre a questão do conhecimento inadequado, que é o saber dividido, que é o saber desunido, que é o saber fragmentado. E aí, o que a gente coloca no lugar? Né? Como é que a gente pensa, então, a questão do conhecimento no trabalho educativo? Que o Morin discute, que o Morin coloca como conhecimento pertinente, que é o saber contextualizado, que dialoga com a realidade, a história e os outros saberes. Quando eu coloquei no início aquela frase de substituir, né, conhecimento científico substituir o conhecimento popular, é uma presunção muito grande também. Né? Eu estou ressaltando o conhecimento científico como o único conhecimento, né, que deve ser utilizado pela criança. Quando eu falo em substituir. Né? Na verdade, a gente tem que colocar dialogar. O conhecimento científico dialogando com o conhecimento popular. Tá? Porque nesse diálogo entre o saber popular e o conhecimento científico, existe a reconstrução, a releitura. Tá? A gente faz uma releitura sobre o objeto que está sendo estudado. Tá? Então isso é muito importante, esse diálogo permanente, esse diálogo constante, para justamente proporcionar, permitir que o conhecimento ele adquira essa característica multidimensional. Está claro? Tudo bem? Com esse exemplo que eu trouxe, né, vocês dimensionaram essa discussão do Morin, o Morin discutindo a questão do conhecimento inadequado e a questão do conhecimento pertinente. Tudo bem? Então eu coloco um desafio para vocês, um desafio sério. Como a gente trabalha o ciclo da água numa perspectiva do conhecimento pertinente? Isso aí eu não trouxe. Isso aí é para a gente pensar junto. Se o ciclo da água que eu trouxe, ele é uma perspectiva inadequada, porque ele é dividido, ele é fragmentado, ele não dialoga com a realidade, ele não dialoga com o saber do aluno, como é que eu construo, então, como é que eu desenvolvo um trabalho utilizando esse fenômeno, que é o ciclo da água, numa perspectiva que possibilita o conhecimento pertinente? Está claro a questão? Tem que ficar clara a questão para todo mundo, está claro? Então pense um pouquinho aí, pessoal. Como é que eu trabalho o ciclo da água numa perspectiva que permita um diálogo com o espaço, com o saber do aluno, com outros saberes, com outras disciplinas, por exemplo, com a geografia, com a história. Um trabalho na perspectiva interdisciplinar. Ciclo da água. Vamos lá? Você começou a falar, né? A experiência na sala, as crianças, né? Projeto, água quente, colocada. Que é uma técnica. A experiência da criança, perguntando, a criança falando, nós fazemos isso com ela. Água quente, uma atividade de necessidade de vapor, do painel. Então, nessa perspectiva, é fundamental eu pensar na metodologia de trabalho.
Porque realmente, se eu desenvolver um conjunto de experiências para junto com a criança, construir, né, conceitos de transformação, conceito de energia, que a água precisa de calor para poder passar do estado líquido para o estado gasoso, né? Se eu trabalhar com a experiência, a vivência, isso é o facilitador. O que mais? Então, uma perspectiva importante é essa. É a questão do como trabalhar. Tá? Então, isso é fundamental. O que mais? Além disso, de ter essa questão da experimentação como uma metodologia de trabalho. Oi? Pesquisa. Como se daria essa pesquisa? Então, o trabalho em grupo, a outra possibilidade, para que as crianças possam falar entre elas a respeito do assunto. Também, questão, né, o que a criança sabe a respeito desse assunto? Oi? Isso, dialogar com a criança para saber o que ela sabe sobre essa questão do circular, o que ela domina. Tá? Então, isso também é fundamental. E aí, tem uma outra questão da metodologia, que é você usar a problematização. Se problematizar com questões, né, para que a criança faça uma reflexão sobre o objeto de investigação. O que mais? Numa hora do banho, ele pode estar associando o calor, que vai soltar fumaça, a geladeira duplicada, que tem condições. Isso é fundamental. Porque já dentro da realidade. A questão da realidade é fundamental. Tá? É não descolar o fenômeno da realidade, mas a partir do fenômeno acontecendo no seu espaço, fazer a discussão. Percebe? Isso muda. Por exemplo, que temas eu posso trabalhar o ciclo da água? Que temas que eu poderia estar pensando em desenvolver e que poderia estar trabalhando com outras áreas de conhecimento e que estaria presente no ciclo da água? Por exemplo, vocês têm enchentes aqui em Carapicuíba? Dá para trabalhar o ciclo da água dentro de uma problemática das enchentes? Lógico que dá, né? Por quê? A questão da chuva, da água escorrendo, né? Da impermeabilização da água no espaço, pelo asfalto. Dá para ir na feira, ver o preço dos alimentos, dependendo se chove, se não chove, aumenta. A questão do ciclo da água interferindo, né, na produção de alimentos. O que mais? Então, quando eu pego, por exemplo, essa aqui, a energia, o saneamento, né, a água potável, a água potável, a torneira que eu abro, a conta de água. Ou seja, se eu pegar a experimentação para entender o processo de transformação da água de um estado para o outro, se eu avançar e pegar questões da realidade do aluno, né, no dia a dia, e se eu pegar um tema como a enchente, eu posso trabalhar tudo isso junto. O assunto fica mais simples ou mais complexo nessa perspectiva que eu estou colocando para vocês? Mais complexo. Fica mais complexo. Necessariamente, o simples não é o melhor. O simples é o outro. Essa forma como nós estamos trabalhando é a forma complexa. É a forma complexa por quê? Porque estabelece relações. Porque possibilita a construção de um conhecimento dialogando com a realidade. Isso é muito mais complexo. Certo? Então, esse trabalho
ele pode entrar em temas mais amplos, né? E que você pode desenvolver junto com outras discussões, dialogando, integrando, conjugando com outras áreas de conhecimento. Tá? Então, por quê? Porque, na verdade, você não vai estar descolando o fenômeno do seu espaço. Você está trabalhando com o fenômeno acontecendo dentro do espaço. Está claro isso? Vocês concordam com isso? Então é muito importante isso. Às vezes, né, é interessante perceber, para não trabalhar, descolar, vou trabalhar ciências agora. Né? Então eu vou trabalhar agora a questão do lixo. A questão do lixo. Né? E aí eu começo a trabalhar essa questão sem analisar a realidade. Começo a falar nas políticas que existem, nas possibilidades de destino adequado do lixo, né? Na política dos 3 R's, de reaproveitar, reduzir, reciclar. E de repente eu não faço uma verdadeira análise sobre o espaço, não dialogo com a realidade do aluno, não dialogo com a realidade da escola. Para vocês terem ideia sobre isso, só para a gente avançar um pouquinho na questão. Quando eu cheguei numa escola, Ademar de Barro, uma escola municipal de ensino fundamental, no Campo Limpo, eu era coordenador pedagógico. Cheguei na escola e, de repente, teve um recreio. E aí eu fui, né, para conhecer a escola, fui participando dos diferentes momentos, né, da vida da escola. Então, o recreio é um momento. Olha, quando eu vi aquele recreio, no final daquele recreio, eu chamei de recreio catastrófico. Porque assim, a quantidade de sujeira, a quantidade de lixo que os alunos deixaram no pátio, a desorganização, né, um copo no lugar, talher no outro, até no banheiro tinha talher. Eu falei, não é possível uma coisa assim, né? Porque depois quem sofre para poder organizar a escola são o quê? As agentes. Porque às vezes a gente não visualiza o trabalho do outro. Tá? Por isso que a escola é importante essa coisa da integração, do trabalho integrado. Porque você visualiza o outro. Então lá, todo mundo na sala, os professores não visualiza depois o quanto as agentes trabalham para organizar aquilo tudo. Aí eu cheguei com os professores e falei assim, olha, vamos discutir um pouquinho essa questão do recreio, para que a gente possa construir um recreio, ter um recreio mais organizado, em que as crianças possam desenvolver atividades sem causar tanto transtorno depois para quem fica para organizar o espaço. Nós já fizemos essa discussão aqui. A gente pode inclusive discutir a questão do lixo. Já tinha feito a discussão do lixo. Eu falei, como? É nosso projeto pedagógico. Aí eu fui pegar o projeto pedagógico, realmente o projeto pedagógico da escola era a questão do lixo. Só que aí eu peguei o conteúdo. E o conteúdo estava lá. A produção do lixo pela sociedade, os tipos de lixo, né? O lixo orgânico, o lixo inorgânico, qual o tipo de lixo se reaproveita, a questão dos reaproveitáveis, a questão dos recicláveis, o que é reciclagem, né? Que materiais se reciclam, estava tudo lá. Só descolado da realidade, não é nem do espaço do bairro da criança, descolado da realidade da escola. Descolado da realidade da escola, porque a escola, com toda essa discussão, acabava o recreio, a sujeira estava toda colocada. Né? Então aí eu chamei justamente para a gente pensar um projeto, né, para a gente refletir sobre o nosso espaço. E trouxe novamente a discussão do lixo. E aí você percebe com a participação das agentes, das merendeiras,
né, com a participação dos alunos, discutindo quais são os problemas que eles encontram, né, para poder dar um destino adequado para isso, porque o aluno também tem seus problemas. E nessa área, eu acho que a problemática maior está aí. É muita teoria e pouca ação, pouca prática. Correto. Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso, na questão da ação. Né? O conhecimento ele tem que desencadear uma ação. Né? Ele tem que proporcionar uma reflexão da ação, pelo menos. Então aí nós retomamos o projeto, né? Com a participação de todos, para que todos possam dizer o que falta, como melhorar, né? O que entende sobre essa questão, como entende, né, a solução para os problemas. E aí nós mudamos a realidade da escola em relação à questão da riqueza. Né? Então tudo isso é uma questão de ter a escola, o conhecimento não está descolado de um processo, de uma realidade, do seu espaço. Né? O que aconteceu? E aí, eu coloco para vocês a seguinte questão. A questão que eu coloco para vocês é: como se construir um conhecimento pertinente na escola? Tá? Como é que eu posso construir, com base nessa discussão, agora vocês voltando para a escola, como é que eu posso pensar, quais são os elementos necessários para que eu possa construir, né, dentro do projeto da escola, saberes pertinentes e não saberes inadequados? Quais são os elementos necessários para que isso aconteça? Ou seja, basta eu querer, então amanhã mesmo eu acordo e resolvo trabalhar nessa perspectiva. E aí, a escola está preparada para isso? Né? O que a escola tem já, né, que nós temos na escola, que possibilita, que favorece esse trabalho, e o que eu tenho que discutir e construir junto com o coletivo para que a gente possa trabalhar nessa perspectiva. Então eu coloquei algumas questões e vocês vão dizer outras, tá bom? Então uma das questões que eu coloquei aqui é possibilitar a conjugação entre os saberes, para vocês isso é mais fácil. Né? Quando eu coloquei isso, eu pensei nas diferentes áreas do conhecimento. Eu pensei no ensino, do nível de 6º, 7º anos para cima. Por quê? Porque são áreas diferentes. Né? As ciências, é a área do especialista, ciências, matemática, português. Né? Cada área tem o seu professor. Então, quando você tem essa situação, você tem que trabalhar de forma integrada. E trabalhar de forma integrada é trabalhar no coletivo. E eu já tive a oportunidade de trabalhar dessa forma em escola, nas fases da faculdade. Construir um coletivo é fundamental. Tá? E construção de coletivo não é assim, vamos todo mundo pensar igual. Não é essa a perspectiva. É você construir consenso. Né? Por quê? Porque existem diferenças, né, na forma de pensar e tal, mas eu tenho que construir consenso. E nessa construção de consensos eu amarro o coletivo. A questão do trabalho interdisciplinar, isso é fundamental. Não dá para você pensar no trabalho do conhecimento pertinente se você não trabalha na perspectiva interdisciplinar. Se você fragmentar demais o conhecimento, o aluno não vai conseguir unir, fazer a união desse quebra-cabeça. Não é o aluno que vai fazer isso. Então a gente tem que proporcionar essa situação. Outro elemento importante seria considerar a realidade onde o aluno se insere. Isso é fundamental. Então, quando eu falo, por exemplo, do ciclo da água, e eu pego para discutir o ciclo da água, pego um tema sobre a questão da enchente, por exemplo, não sei se é uma questão aqui, pode ser que não seja, né? Mas tem outras questões e outros temas que o ciclo da água entra. Né? A questão da água, do saneamento básico, do rio, né? A função social e natural que ocorre no desempenho.
ou natural e social que ocorre desempenho no seu espaço, isso entra no ciclo da água. Né? Então o rio se torna o quê? Um objeto de investigação. Então são temas mais amplos, e aí eu vou, né, a partir do momento que eu vou investigando, vou pegando um objeto de investigação, né, e analisando esse objeto, sendo esse objeto um objeto que está próximo, está no universo da realidade do aluno, você tem uma perspectiva de trabalhar o conhecimento pertinente. A questão de estabelecer diálogos entre o passado e o presente, por exemplo, é fundamental. O rio, no passado, aquele rio que está correndo aí, porque assim, uma coisa interessante que a criança tem, ela nasce, né, e cresce vendo o rio poluído. E ela, naturalmente, constrói um conceito sobre rio. Que o rio é onde eu devo jogar os dejetos. Você já percebeu isso? A criança, ela não percebe o rio como um componente, um elemento, né, apropriado pela sociedade para desempenhar uma determinada função. Ela vê o rio poluído como se fosse algo natural para ela. É natural por quê? Porque é lá que eu devo jogar o esgoto. Tá? Então é importante a gente resgatar a história e mostrar esse rio no passado, para dialogar com o passado, para dialogar com o rio, né, com outra função. Certo? Levar na nascente, perceber, né, que o rio, aqui, uma coisa interessante, nós estamos eu trabalho na coordenação de educação ambiental da Secretaria do Verde e Meio Ambiente de São Paulo. E lá a gente está com os projetos, junto com as escolas, a gente está com uns projetos de discutir a questão do rio. E aí, nessa discussão, a gente está conseguindo, nesse trabalho, envolver a Sabesp para fazer a dispoluição do córrego. Né? Então a Sabesp está dispoluindo 3, 4 córregos na nossa região. Até um dos córregos por conta desse trabalho. E quando a Sabesp foi lá e tirou o esgoto, o rio secou. Praticamente o fio d'água que passava ali é quase nada. Então as crianças perceberam isso. Falaram assim, cadê o rio? Depois que tirou o esgoto. Aí a gente foi discutir a questão da formação do rio, que passa pelas nascentes. Né? Então vocês percebem que a coisa vai se complexizando na medida em que eu vou, né, investigando um determinado objeto, né? Ele se torna muito mais complexo o trabalho do que simplesmente um texto colocado para que o aluno possa decorar. Eu acredito assim, na possibilidade dele estar vivenciando, vendo, né? Porque senão ele vai ficar imaginando. E é uma dificuldade que nós temos muito. É fundamental. A saída para poder estar vendo, olhando, é muito complicado. Então volta aqui na que a colega colocou, a metodologia de trabalho é fundamental. Então, porque eu sou formada na área de geografia também, então há alguns anos eu trabalhei na rede do Estado. E eu fazia os estudos do meio com eles, e funcionava, era a coisa mais linda. Então, o aluno que tem pavor de geografia começou a gostar. Então, eu desenvolvi isso neles. Mas foi um trabalho tão lindo, só que no Estado eu podia solicitar, eles contribuíam e nós conseguimos ir, né? Mas quando se fecha a nível de prefeitura, fica muito complicado, é muito difícil. Então você fala, nascente, sabe assim, não vê, não vivencia. Então essa questão da metodologia também é fundamental. Eu tenho que proporcionar o como, né? Não é só o que, mas o como, tem que proporcionar essa situação de dialogar com o seu espaço. Eu tenho que pensar que metodologia de trabalho eu vou desenvolver para possibilitar esse diálogo. O interesse deles também, né? Gostaram dele. Isso. Então esse diálogo entre o passado e o presente, um diálogo entre lugares diferentes. Eu posso fazer um diálogo entre o rio do meu bairro, aqui na cidade de Carapicuíba, com o rio Tietê e com o rio Amazonas. Eu posso dialogar para mostrar que esses rios, eles têm funções diferentes nos seus espaços,
E essas funções diferentes são funções sociais. Tá? Os rios têm características diferentes. E a sociedade, nossa sociedade aqui nesse espaço, definiu uma função para esse rio, que é receber todos os dejetos produzidos pelo bairro. Agora eu pergunto, né? Necessariamente precisa ser assim? Tem outras possibilidades da gente encaminhar o esgoto, de tratar esse esgoto? Sem dúvida, né? E aí eu posso discutir outras possibilidades. Né? E aí posso até discutir quem é o responsável pela limpeza do rio, qual é o órgão responsável que teria que limpar os rios. Quer dizer, eu começo a dialogar e nesse diálogo eu vou aprofundando mesmo a questão, o problema. Né? Não fica aquela coisa do conhecimento descolado dessa realidade. Então aí, como vocês têm um momento aqui, que é a construção do currículo, né? Eu trouxe aqui algumas questões que vão contribuir para que vocês pensem a questão aqui. Tá? São questões importantes para que a gente possa, né? Quais são os parâmetros que a gente tem para pensar a construção de um currículo na área de ciências naturais? Tá? Então, dessa discussão toda, a gente pode tirar alguns parâmetros dessa discussão que nós tivemos aqui. Por exemplo, né? No campo do que ensinar, eu vou trabalhar que tipo de conhecimento? O conhecimento especializado ou aqueles conhecimentos mais amplos? Com o conhecimento especializado, por exemplo, eu vou entender essa questão do conhecimento unidimensional. Por exemplo, só para a gente ter uma dimensão clara do que eu estou falando, falar assim, em genética. É um conhecimento especializado da biologia. Esse conhecimento especializado, ele cabe no ensino fundamental? Cabe. Se é para dialogar com a realidade, eu tenho que pensar em conhecimentos mais amplos, né? Os conhecimentos mais generalistas. Então, por exemplo, poluição é um conhecimento mais amplo, que perpassa por todas as áreas do conhecimento. Todas as áreas podem trabalhar a questão da poluição, até a área da geografia, a área da história, né? E as ciências também. Então, a poluição é um conhecimento mais amplo, que eu posso privilegiar no meu trabalho. E esse conhecimento, ele vai estar articulado entre as áreas do conhecimento. Por quê? Porque já abre a possibilidade do trabalho interdisciplinar. Tá? E, como professor polivalente, eu trabalharia, avançaria mais ainda, trabalhando na perspectiva multidisciplinar. Tá? Por quê? Porque eu nem dividiria as áreas do conhecimento. Tá? Vai trabalhar o rio, não vou dividir o que é ciência, o que é geografia, não precisa. Tá? O que é história. Não precisa. Por quê? Porque essa questão, para você entender o rio enquanto um elemento, um componente natural, enquanto um componente apropriado pela sociedade, eu não preciso compartimentar a área do conhecimento. Então, já começa por aí. Tá? E essa forma favorece uma visão multidimensional. Trabalhar nessa perspectiva favorece essa visão multidimensional. A outra questão importante no que ensinar é a questão dos conceitos envolvidos na explicação de fenômenos. E aí, tem uma coisa específica das ciências. Por exemplo, o conceito de transformação. É um conceito específico, especializado. O conceito de
energia, conceito de vida e não vida. São conceitos específicos que eu tenho que considerar, tá? Na área de ciências. Eu quero que as crianças, ao longo desses 5 anos, dominem que conceitos na área de ciência. Transformação é um conceito, o que é vida e não vida é outro, interação, transformação, são conceitos importantes? São. Então eu tenho que deixar isso claro. Aí, a colega, como colocou a questão da experimentação, eu posso pensar em desenvolver determinadas atividades para o domínio, para a compreensão desse conceito. Tá? Por quê? É importante a criança vivenciar, construir na vivência. Então isso também é importante. Conceitos desenvolvidos na explicação do mundo universo que podem ser referenciais para se apoiar e articular conhecimentos específicos. Quer dizer, eu trabalho a questão da transformação, da energia, eu compreendo o ciclo e o ciclo da água acontecendo no espaço e eu posso pegar um determinado tema para discutir o ciclo da água. Por exemplo, as enchentes. Está claro isso? A outra questão é como ensinar, que não aparece. Né? Eu tenho que me preocupar também na elaboração do programa curricular e como ensinar. Tá? Por quê? Porque tem algumas coisas, alguns conteúdos, por exemplo, procedimentos, observação, análise e síntese, são procedimentos e habilidades que eu quero construir com os alunos no trabalho, né, no ensino que eu estou desenvolvendo. Tá? Então, eu tenho que pensar em que metodologia vai possibilitar isso. Uma coisa, por exemplo, que é fundamental é a questão da experimentação. Tá? Eu posso trabalhar a observação, a elaboração de hipóteses, registro. Eu consigo conceituar também quando faço experimento. Oi? Conceituar. Não entendi. Tá, o conceito daquilo que está sendo visto. Ou está sendo... Por exemplo, Pode. quando trabalho a questão de trabalhar um experimento, eu desenvolvo determinadas atividades para o aluno pegar o resultado e refletir sobre esse resultado. Então, questão da evaporação. Então, peço para ele ir lá, molhar, colocar um pratinho de água raso, colocar água no pratinho, depois pegar a mesma quantidade de água, pegar um pratinho de fundo e colocar água, perceber, né, onde a evaporação foi mais rápida, né, quais são as condições do ambiente, relacionar, estava calor, frio, dou um conjunto de elementos e ele vai observando. Né? E aí eu pergunto, né, em que pratinho a água evaporou mais rápido? Por quê? Né, para ele pensar um pouquinho, para ele fazer as relações. Então eu problematizo mais do que respondo. Tá? Então isso é muito importante. Então, ebulição. Por isso que eu falo, a escola tem que estar organizada e preparada para algumas coisas. Tem espaço para eu fazer experimentação? Então eu tenho que discutir isso na escola. Então, se eu quero fazer um trabalho, um experimento de ebulição, de fervura, para que a criança perceba o processo, a diferença entre evaporação e ebulição, eu tenho que ter, né, as condições para isso, que é um fogão para poder esquentar a água, ferver a água. Né? E aí eu posso, com esse experimento, desenvolvendo esses experimentos, eu posso relacionar com a vida dele. Né? A vida dele. O que acontece no espaço dele. O experimento não pode ficar no experimento pura e simplesmente. O experimento ele tem que ser desenvolvido para
construir um determinado conceito para compreender o conhecimento, né, mais amplo. Então, esse específico, para conhecer a transformação da água, para conhecer os estados da água, né, as condições para a água passar de um estado para o outro, são conhecimentos específicos para ele conhecer um conhecimento mais amplo, que é explicar a questão das enchentes, por exemplo. Entendeu? Tudo bem? Então, a questão da metodologia é fundamental. E aí, eu vou construindo outros tipos de conteúdo, né? A questão dos procedimentos, das atitudes, de valores, tudo isso é importante, né? Pensando na elaboração do programa curricular. Sabe por quê? Por exemplo, eu sempre trabalhei gosto muito de trabalhar com quinta série. Quinta, sexta, sétima, sexta. Quinta série, assim, o que se propõe é demora. Eu gostava muito. Os professores normalmente gostam de alunos mais velhos, e eu gostava dos mais novos. Porque os mais novos, qualquer coisa que você propõe, eles topam. E aí, eu trabalhava com os alunos da quinta e sexta série a questão da observação. A questão do registro, como é que se faz o registro. Então, quando chegava na sétima série, o aluno já dominava esses procedimentos. Percebe? Então, ficava muito fácil dar continuidade ao trabalho. Então, avançava no trabalho. Por quê? Porque ele já dominou. Ele dominou um processo na quinta e sexta série, que era fazer a experiência, e toda experiência, você tem que fazer a observação, você tem que fazer o registro, você tem que fazer as relações. Isso estava sendo, é o quê? É um conjunto de habilidades e procedimentos que eu estou prevendo no meu programa. Quando eu pegava a oitava série, que o professor não desenvolvia, né, esse tipo de... não tinha esse tipo de preocupação em desenvolver esses procedimentos, essas habilidades, o aluno não sabia. Então eu chegava no aluno de oitava série, fazia experimento, não sabia fazer a observação, não sabia fazer o registro, não fazia as relações. Então isso mostra o que para nós? Que eu tenho que fazer um plano de aula claro e desenvolver de uma tal forma para atingir que objetivo? O que eu quero do meu aluno ao final desse curso? Para que no ano seguinte ele continue no processo. Tá? Tem que ter clareza. Por quê? Porque eu não posso achar que o aluno vai desenvolver isso de forma... ele vai, né? Observação é algo que ele vai desenvolver. Eu tenho que proporcionar um trabalho para que isso aconteça. Claro. Oi? Gente, sobre essa lista, como tem muita gente que passaram por isso, algumas pessoas que eu conheço vão colocar só colocar um ok no nome de vocês na frente, tá? Vai passar isso daí, quem por acaso não tiver o nome aqui, coloca embaixo também. Então essas questões todas eu estou trazendo para vocês para contribuir na elaboração desse programa curricular de ciências. Deixo o material à disposição de vocês, tá? Vou registrar aí, deixo o material à disposição de vocês. Indico alguns livros, tá? Para vocês, esse livro do Edgar Morin, eu indico para leitura. Esse capítulo eu acho fundamental. Indico os parâmetros curriculares de ciências, que trabalha, o parâmetro curricular de ciências, ele trabalha na perspectiva de temas, tá? Mas ele não faz a discussão sobre os conceitos específicos, que eu acho que é importante. Eu acho que é importante, os conceitos específicos. O que eu quero que a criança domine, por exemplo, na EMEI? A criança tem que sair com conceitos que eu quero que a criança domine em ciências. O conceito de vida e não vida é um conceito que eu quero que domine, então eu vou trabalhar numa perspectiva para ela dominar esse conceito. Agora, o conceito de vida e não vida, eu posso trabalhar dentro de diversos conteúdos. Percebe? Eu posso trabalhar com a horta, no projeto de horta, para discutir o que tem vida e o que não tem vida. Eu posso discutir no jardim da escola. Eu posso discutir com N coisas. O importante é que ao longo
né, desse período que a criança está na EMEI, ela domina esse conceito. Ah, mas esse conceito é muito tranquilo. Pergunta para a criança, por exemplo, o que é vida. Pergunta para a criança se o sol tem vida. Muitas sabem o que fala? Não tem. Agora basta eu falar para ela assim, ó, você está enganada, o sol não tem vida. Basta. Ela vai mudar. Em casa ela vai falar assim, olha, o sol não tem vida, o sol. Ou eu tenho que construir com ela esse conceito de vida. Percebe? Não adianta eu simplesmente dizer para ela que o sol não tem vida. Não tem vida. Até porque o sol não tem vida, mas sem o sol não existe vida. Tá? Então, essa questão é fundamental. Então, é importante que eu elabore atividades que possibilitem a criança construir esse conceito de vida. E aí, eu posso trabalhar com N coisas, com a experimentação, pegar um feijãozinho. Planta tem vida? O que é necessário? Pergunta para a criança o que é necessário para se ter vida. O sol tem vida? Por que o sol tem vida? Sabe o que me respondeu uma criança de 5 anos? Ah, o sol tem vida porque me aquece a terra. Me aquece. É isso. Então aquecer é um fator para dar vida? Ah, é. Então se eu ligar o fogo lá e está aquecendo, tem vida? Ah, não. Percebe? Eu tenho que trabalhar o tempo todo, né, com elementos do dia dela, para ela refletir sobre aquilo, sobre aquele objeto que está sendo trabalhado. Então aí ela começa a rediscutir, a reelaborar, a fazer uma releitura sobre o objeto. Então ciências é isso, é o tempo todo. Não adianta eu entrar com, eu tenho que problematizar o tempo todo. Se eu problematizar, sempre está, né, trazendo novos elementos para refletir aquele objeto específico e reelaborar, reler esse objeto, é que eu vou proporcionar a superação, né, do conhecimento inicial que ela tem. Concorda? Olha, eu acho que tem trabalho em e-mail, assim, para ciências, é um prato cheio para trabalhar nessa perspectiva da problematização, porque o dia a dia das pessoas tem as coisas, né, várias coisas acontecendo, que as ciências é a área que perpassa pela área de ciências as explicações. Tá? Algumas coisas, assim, eu gostava muito de trabalhar essa perspectiva, né? Então, por exemplo, algumas coisas que acontecem no dia a dia. Febre. Hoje em dia a gente, né, tá com febre, o que se faz? Toma um antitérmico. Mas no tempo lá atrás, quando eu era criança, não era tão fácil as coisas assim. E minha mãe ia lá e dava banho. Por que o banho abaixo da temperatura? Vocês já pararam para pensar nisso? É uma prática que quem tem mais ou menos habilidade, né, sabe disso, porque antigamente era assim que se fazia. E aí eu nunca soube disso. Eu fui saber disso depois só. Né? Mas é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque explica diversas coisas. Por que o banho abaixa a temperatura? Porque o álcool, porque quando você passa álcool na pele, você sente frio. O que acontece com a água para evaporar? Tem a água aqui. Para evaporar, o que precisa acontecer? Eu preciso aquecer. Ela ganha calor, não é isso? Quando ela ganha calor, ela passa do estado líquido para o estado gasoso, correto? Tá. Quando eu passo, meu corpo está quente, quando eu passo água no corpo, o que acontece com essa película de água? Ela ganha calor. E quando ela ganha calor, o que acontece? Ela evapora. E quando ela evapora, leva o que junto? Calor.
Se ela levou o calor junto, o que aconteceu com a temperatura? Baixa. Percebe? Não é uma coisa interessante de entender isso? Por isso que eu passo álcool. O álcool ganha calor, minha pele tem calor, meu corpo tem calor, ganha calor e evapora. Quando evapora, está levando o quê? O calor. E aí eu sinto o quê? A sensação de frio. Por quê? Porque a temperatura da minha pele caiu. Percebe? Então são coisas importantes, né? Quando eu olho para o céu e vejo nuvem, nuvem água em que estado, pessoal, mesmo? Nuvem água em que estado? Líquido. Nuvem água em estado? Então, vou passar um conceito para vocês aqui, ó. A água no estado gasoso é invisível aos nossos olhos. Certo? Tudo bem? Aí eu vejo a nuvem. Nuvem é água em que estado? Eu enxergo. Se eu enxergo, não pode ser o quê? Desculpa, gasoso. Então a nuvem é água no estado líquido. Tá? Só um detalhe. Quando eu vejo aquele vapor de água, está fervendo. Desculpa, vapor de água. Quando eu vejo aquela fumacinha da água saindo da chaleira, fervendo, aquela fumacinha é água em que estado? Gasoso? Você está vendo? Líquido. A água gasosa, no estado gasoso, é invisível aos nossos olhos. Se você está vendo, a água no estado aqui. Líquido. São gotículas de água já. São partículas de água que se juntaram, formando gotículas tão pequenas que está no estado líquido. Então, quando eu começo a discutir o dia a dia e começo a refletir, o Deus de ciência está lá o tempo todo. E aí eu vou reconstruindo, relendo com o grupo, né? O fenômeno. Tá? E aí ele pode aplicar isso em outras questões da vida. Não, o exemplo dela do gasoso? Oi? O exemplo dela do gasoso. Tá. Tem água no estado gasoso aqui na sala? Tem? Tem ou não tem? Prova. Como é que eu provo isso? Ah, não enxergo, né? Eu não enxergo, então eu posso provar? Não enxergo, mas posso provar. Oi? É a umidade do ar? É a umidade do ar, a umidade relativa do ar. Mas como é que eu mostro para uma criança que existe água no estado gasoso aqui dentro? Como é que eu faço isso? Fecho tudo. E vai começar alguma coisa a se manifestar. Né? Alguma coisa vai se manifestar, muito fechado. Como é que eu provo, pessoal? Quem pensa um pouco, vale um chocolate. Como é que eu provo? A umidade de fora e de dentro, através da janela. Tá. Não estou conseguindo ver. Tá, mas se você deixar a janela fechada, se o calor aqui estiver diferente de lá, pode ter gotículas de água. É esse caminho. É o caminho que a colega colocou. Pessoal, o que eu tenho que fazer? Água gasosa eu enxergo? Não, mas e se eu passar essa água gasosa para o estado líquido? Aí eu mostro para a criança. Ó, estava no estado gasoso, é invisível aos nossos olhos, eu não vejo, mas eu vou passar para o estado líquido. Como é que eu posso passar essa água que está no estado gasoso para o estado líquido? Para ela passar para o estado gasoso, eu tenho que dar o quê? É igual você está no Calor. chuveiro tomando banho, o banheiro fechado, quando você sai, você não vê o espelho todo embaçado? Isso. Aí você... Tá, mas dessa maneira você vai perceber que ela é mais evidente. Porque é o seguinte, eu não tenho que passar do estado gasoso para o estado líquido, Sim. Aí você faz aí qualquer mas só uma coisa.
Para passar do estado líquido para o estado gasoso, eu tenho que dar o que para a água? O calor. Tem que esquentar, tem que dar calor. Então eu dou calor, a água ganha calor, passo do estado líquido para o estado gasoso. Para fazer o inverso, o que eu tenho que fazer? Resfriar, eu tenho que tirar calor. E como é que eu tiro calor? Pessoal, pega um copo de vidro impermeável, coloca um monte de gelo dentro. Depois de um tempo, o que eu vou perceber na borda do vidro? A formação do quê? De gotículas de água. De onde vem essas gotículas de água? De dentro do copo? Não, porque o copo é impermeável. Vem de onde? Do ar. O ar entrou em contato com a parede gelada do copo, perdeu o calor e a água que estava no ar passou para o estado líquido. Vocês perceberam como é que é a questão, se trabalha a questão afetiva, da construção de conceitos na área de ciência? Agora, esses conceitos e esse conhecimento não pode ser trabalhado descolado da realidade. A minha vida inteira eu aprendi que a fumaça é gasosa. Eu duvido que alguém que aprendeu dessa forma. Então eu ensinei errado para todo mundo. Deixa eu falar. É verdade, Então, deixa eu falar. A gente tem que tomar cuidado. Hoje é muito fácil. A gente precisa, às vezes, questionar até os nossos conhecimentos. Eu fico questionando sobre isso. Porque às vezes a gente pisa na bola. Né? E pisa. Por exemplo, uma coisa que eu vivo, assim, vendo até hoje, conceito errado sobre a questão da fotossíntese da respiração das plantas. Tá? Por exemplo, vocês aprenderam sobre fotossíntese e respiração das plantas? Tá. A planta respira. Respira? Respira. Ela respira fazendo o quê? Que troca gasosa ela faz na respiração? Pessoal, respiração é um fenômeno, é um conceito. E esse fenômeno é a absorção de oxigênio e a liberação de gás carbônico. Respiração não muda. Quando eu denomino respiração, é um fenômeno que deve ser entendido dessa forma. A absorção de oxigênio por parte do ser vivo e a liberação de gás carbônico. Isso é respiração. A planta respira? Respira. O que ela absorve? Oxigênio. E o que ela libera? Ou seja, a planta respira igualzinho a nós. Mas falaram que a planta ajuda. Vou chegar lá. A planta, além da respiração, ela respira igual a gente o tempo todo. De manhã, de tarde, de noite. Além da respiração, o que a planta faz? A fotossíntese. Na fotossíntese, ela absorve o quê? Oxigênio e libera o quê? Gás carbônico. A planta faz fotossíntese, para fazer fotossíntese, precisa do quê? De luz. Ela só faz na presença de luz. À noite a planta faz fotossíntese? Não, a planta só respira. Percebe? E aí vem aquela coisa, que a gente não pode dormir com a plantinha dentro do quarto. Não é isso? Olha, então a gente não poderia dormir com ninguém dentro do quarto. Entendeu? Por quê? Porque a respiração da planta consome muito menos oxigênio do que qualquer pessoa. É irrisório o consumo de oxigênio pela planta na respiração. Uma pessoa consome muito mais oxigênio do que uma planta. Então, dormir com uma pessoa, nessa perspectiva que é colocada de não dormir com a planta, seria mais problemático do que dormir. Mas a planta não ajuda
Ajuda. Não, mas quem diz que gás carbônico, necessariamente, ele é um poluente. É uma outra discussão. Mas é que pessoal, retomando essa coisa da fumaça da chaleira. Fumaça da chaleira. Quando a água sai pela fervura, ela entra em contato com um ar mais frio e ela perde calor. E aí, rapidamente, o ar que era vapor passa para gotículas de água. Então, a fumaça, você viu? Viu? Não é vapor, é água limpa. Tá bom? Não existe o salvador. Oi? Não existe o salvador. Existe, mas a gente não vê. Só que é impossível você falar. O que a gente vê é É água água limpa. limpa. Por isso que para provar a existência de água gasosa é que eu faço. Não. Tudo isso que eu estou colocando aqui são conceitos de ciências, de transformação, de energia, de troca de energia, que estão presentes nos fenômenos. E esses fenômenos estão presentes no espaço, que fazem parte de questões maiores, né, e que a gente pode trazer para dentro da sala de aula. Percebe? Oi? Se já é difícil explicar lá, agora dá novo. Por que, pessoal? Tá, peraí. Porque antes vai de quem não fala. Tá vendo essa fumacinha? Olha, começa por outra questão. Como é que eu provo para a criança, mostra para a criança a existência de água no ar, no estado de vapor? Fazendo essa água passar por tudo, através de uma experiência. Depois você discute a outra questão. Porque vai formar gotículas. Agora essas gotículas, elas podem ser maior, pode ser menor, pode ser bem pequenininha. E quando ela é bem pequenininha, ela fica em suspensão. Pessoal, espera um pouquinho, ó. Vamos agora dialogar. A gente confundia essa questão de vapor, gasoso, etc. Acho que era mais isso. Mas tem conceitos errados. Tá? Essa coisa da fotossíntese, essa coisa da água, tem coisas complicadas que a gente vê muito. Por isso que assim, o professor, ele tem que se colocar como um pesquisador. Tá? Ele tem que se colocar como pesquisador. O livro didático não pode ser referência para ele. Tá? Hoje em dia, a gente tem a internet como um instrumento muito importante para poder estar pesquisando. Tá? Então, a gente tem que colocar. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Mas tem uma questão. Cada curso que a gente faz tem matemática também, conceito errado. Quer dizer, é complicado para a gente. Então, mas tem uma questão assim. Tem uma questão que eu acho importantíssima. Que eu me formei em biologia. Mas ao longo do trabalho coletivo em escola, eu consigo fazer a discussão hoje de uma temática na área, de uma temática desses conceitos, dessas questões mais amplas, abordando história, geografia, por conta mesmo de ter trabalhado com professores dessas outras áreas, aprendido. Né? Então por isso que eu coloquei, a questão da nossa formação, ela se dá o tempo todo, no espaço da sala de aula, com os colegas, no trabalho coletivo. O trabalho coletivo é importante, não só porque vai permitir um trabalho de qualidade para a escola, desenvolver um trabalho de qualidade na escola, como também vai possibilitar um processo de formação constante do professor.
entrar em contato com professores das outras áreas, da área de matemática, da área de biologia, e aqui sim, nós, de primeira a quarta, né, de primeiro ao quinto ano, assim, nós somos todos ali no mesmo, no mesmo patamar, entendeu? Por exemplo, o professor de biologia vai ter uma experiência muito maior na ciências, na biologia, porque a gente tem que ter todas as áreas para pesquisar. Agora, eu vou fazer uma troca, com certeza. Eu vou fazer uma pergunta para você. Seria bem mais simples, né? E a questão do conteúdo, eu não sei. Até a gente estava discutindo, nós temos um livro de ciências bons, uns textos bons, que daí, assim, dá para trabalhar, né, bem amplo, assim. Mas tem a questão do conteúdo. Cobra, assim, até mudar essa... Eu coloco duas coisas nessa perspectiva que você está colocando, nessa questão que você está colocando. A primeira, o professor, ele é pesquisador. Ele tem que se colocar como pesquisador o tempo todo. Ah, por quê? Porque não é porque eu sou especialista na área de ciências que eu não posso entender, né, buscar conhecimento nas outras, saberes, conteúdos nas outras áreas. Primeira coisa. Segunda coisa, que será que na EMEI e no ensino de primeira ao sexto ano, eu preciso de uma especialização tão grande? Eu fiz um curso de biologia em 5 anos, tá? Para trabalhar com crianças do ensino fundamental 2 e colegial. Ou seja, tudo bem, eu tenho uma formação que eu investi muito numa determinada área, abrindo mão desse conhecimento polivalente que vocês têm. Então, tipo assim, a troca seria até muito mais rica se nós tivéssemos também essa troca de especialistas. Que nem você tem conhecimento muito maior na área da biologia, né? Mas pessoal, eu digo assim, a troca seria, não adianta a gente ver, lógico, legal. Muita coisa a gente vai ajudar. Nós não estamos discutindo. Até agora no segundo semestre, uma visão diferente. Porque a gente tem que estar como livre, no sentido desse trimestre, o nosso conteúdo, a gente está trabalhando com uma série. Pessoal, um pouquinho. Ó. Então, se tivesse uma troca, né? Então, mas por isso que eu estou aqui, para a gente poder proporcionar essa situação. Esse entendeu? conceito, Agora, não está falando, nós aprendemos assim. Agora, a nutricinha vem já no livro didático. então, mas por isso que eu estou aqui. Agora, uma coisa que eu estou aqui, estou me colocando dessa forma, mas vocês perceberam que eu estou discutindo a importância desse conhecimento mais amplo, mais generalista e dando menos valor ao conhecimento específico. Porque é o conhecimento que vai possibilitar a criança entender o seu espaço, entender a sua realidade. Sabe? Faz parte da cultura da criança uma discussão dessa. Faz parte do dia a dia. São conhecimentos que perpetram o dia a dia de uma criança. Então, isso também vocês precisam visualizar. Né? Que de repente, eu estou aqui discutindo para vocês, né, polivalentes, a importância do conhecimento generalista e não a importância, e não destacando o conhecimento específico como mais importante nesse momento, no desenvolvimento do trabalho educativo com crianças nessa faixa etária. Pessoal, ó. É difícil para a gente que nós trabalhamos com o quinto ano. E o quinto ano, o conteúdo de quinto ano é muito chatão. Então a gente mesmo tem que buscar em outros meios. E a outra questão que eu acho é que tem 2 aulas de ciência. Você tem lá um conteúdo a ser concluído, cada trimestre. Então, ciências exige muito isso. Eu digo, um conhecimento concreto mesmo. Mas as 2 grandes dificuldades que eu sinto, realmente, o conteúdo de quinto ano
eu coloco uma outra questão então. Nós não discutimos aqui a importância de você buscar temas que possibilitam a integração, o trabalho interdisciplinar. Então, se você pegar um tema, por exemplo, como a gente já colocou aqui, a questão do córrego, você não vai separar geografia, história e ciência. Você pega um objeto, o córrego como objeto de estudo, e discute. E todas as áreas, né? Todas as áreas investigando o córrego. Então você não precisa necessariamente separar, o conteúdo de ciência. O ciclo da água é estudado em geografia também. Né? Quando você discute a questão do córrego ali, do passado e do presente, a função social, a função natural do córrego, você vai resgatar a história desse córrego. Nós não temos essa autonomia de trabalhar o córrego. Por exemplo, a nossa escola tem um planejamento então, todas as escolas municipais. Eu sei, mas vocês podem discutir a questão assim, a importância vocês não vão elaborar o programa curricular? O programa curricular vai ser elaborado, vai. Quer dizer, como é que a gente pode construir um programa curricular possibilitando isso que eu coloquei, o diálogo entre as áreas do conhecimento, né? Possibilitando que esse currículo tenha os elementos, tenha uma estrutura e uma organização tal que possibilita dialogar com a realidade do aluno. Então tudo isso tem que ser construído. O que eu coloquei aqui no início, né, na minha apresentação eu falei assim, eu trabalhei em várias escolas. E as escolas onde porque assim, a gente está em constante processo de formação. E as escolas onde eu percebi que eu cresci enquanto professor foi nas escolas que eu trabalhei de forma coletiva. Um grupo em que você constrói junto. Então, essas questões todas têm que aparecer na discussão do currículo. Essas questões todas vocês têm que colocar. Vocês têm que trazer para a discussão. Porque isso vai ser construído, não é isso? Não está em processo de construção? É o momento. É o momento. Tudo bem? Pessoal, só em termos de bibliografia. Eu indico o livro de Garmolan, já que vocês vão estar em um momento importante até, é legal discutir essa questão do conhecimento pertinente e conhecimento inadequado para pensar a questão curricular. Como é que se organiza o currículo na perspectiva do conhecimento pertinente? Eu indico parâmetros curriculares que abordam a discussão de temas mais generalistas. E essa questão dos conceitos mais específicos, eu não tenho uma indicação bibliográfica específica. Mas eu acho que nessa discussão aqui, e mais o quadro que eu vou deixar no slide que eu vou deixar aqui, né, e se precisar, a gente tenta interagir, buscar algumas coisas para vocês, para facilitar essa discussão. Tá? É o que eu recomendo de bibliografia. Tá? Alguma questão? Tudo bem? Eu agradeço vocês por esse momento de reflexão. Me coloco à disposição. Tá? E assim, essas questões todas, elas têm que ser levadas na discussão dos currículos. Elas têm que estar, né, presentes. Porque senão a gente faz um programa curricular que não atende às necessidades, às nossas necessidades. E aí, a gente vai ficar toda hora se deparando com questões que poderiam estar sendo resolvidas lá dentro. Tá bom? Agradeço.